Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empretecendo. Olá, você que está ouvindo esse podcast, bem-vindo a esse lugar, bem-vindo a essa plataforma. Olha só, não hoje quando eu estou gravando, mas hoje, quando tá saindo esse episódio, é o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Por que será que a gente precisa de um Dia da Consciência Negra, não é mesmo? Será que você já fez essa reflexão? Mas a gente não vai fazer essa reflexão aqui hoje não, tá? A gente vai fazer essa reflexão no próximo programa que sai na sexta que vem. No próximo episódio, né? Porque programa é outra coisa. No próximo episódio a gente conversa sobre isso, porque eu vou receber uma colega de profissão, assistente social, a Milena. Pra ser sincero, o episódio que vai ao ar semana que vem é um trecho da nossa entrevista para a rádio comunitária aqui na cidade. E a gente falou justamente sobre por que precisamos de um Dia da Consciência Negra. Consciência para quem, não é mesmo? Mas o episódio de hoje vai nessa mesma linha pra gente romper um pouco a nossa bolha, porque uma das questões pelas quais eu fiz esse podcast é essa tentativa de romper as bolhas das pessoas que não convivem com pessoas pretas, não sabem como é o cotidiano de pessoas pretas. É por isso que a gente tá aqui pra empretecer tudo pra vocês. Então, o episódio de hoje é sobre racismo nos ambientes comerciais. Olha, e esse episódio é um episódio colaborativo. O que é que isso significa? Significa que eu não construí ele sozinho. Eu pedi a ajuda de algumas pessoas que já passaram por alguma situação de racismo, sendo pessoa preta ou a pessoa branca que observava, a pessoa preta que observava quando aconteceu, para que a gente possa refletir sobre situações do cotidiano que rompam a nossa bolha, né? Se você nunca viu a situação de racismo, não significa dizer que não existe racismo. E eu quis fazer essa questão do recorte pro comércio justamente porque essa semana, na verdade, na semana passada, eu passei por uma situação de racismo explícito no ambiente comercial. E nesse dia eu tive essa reação, o que não significa, se eu não tivesse essa reação, que a minha luta não era legítima ou que eu era fraco ou algo do tipo. É só porque a gente gasta tanta energia, tanta força, tendo que dizer quem somos, tendo que ser didáticos todos os dias pra lutar por questões que continuam perpetuadas na cabeça das pessoas, que quando a gente passa por uma situação como essa, a única coisa que nos ocorre é a sensação gélida de não conseguir fazer nada. Então assim, não julgue alguém que passa por uma situação dessa e não consegue fazer nada, não consegue reagir. Não se julgue se você é uma pessoa preta e passou por algum tipo de racismo explícito ou não e não conseguiu reagir na hora. Não é porque você é mais fraco, menos forte, ou não existe isso. É porque tem dias e dias mesmo, sabe? Tem reações e reações. Às vezes a gente tá cansado de ter que explicar por que é racismo, por que não pode utilizar tal palavra, por que tal palavra é ofensiva, por que tal expressão é ofensiva, por que pensar de tal forma é ofensivo. Então a gente fica tão cansado, a gente gasta tanta energia que a gente não consegue reagir muitas vezes. Mas deixa eu explicar pra vocês, porque muita gente não me acompanha lá no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, o meu Instagram pessoal é o ESBraga, ESBraga com 2 Gs. Ou você pode seguir também o Empretecendo Cast no Instagram, que eu sempre posto lá as artes pra vocês comentarem o que vocês acharam do episódio, e é de lá que eu pego os principais feedbacks pros episódios, tá bom? Deixa eu contextualizar aqui pra vocês como aconteceu, antes da gente entrar pros relatos, né? Porque eu vou trazer aqui, como eu disse, alguns relatos de pessoas que me ajudaram a colaborar nesse podcast. E antes de eu trazer esses relatos, eu gostaria de falar pra vocês o que aconteceu comigo, porque que eu decidi gravar esse episódio e narrar direitinho os fatos que aconteceram. Pois bem, eu cheguei no supermercado da cidade vizinha e assim que eu cheguei nesse supermercado, eu peguei o carrinho, eu percebi que alguém no balcão me olhava com um olhar muito depreciativo. Pessoas pretas vão entender do que eu tô falando, né? É aquela máxima dos olhos que condenam. É aquela questão da suspeição, sabe? Você é suspeito, você é a cara de um suspeito. A tua cor te faz suspeito, o teu cabelo crespo te faz suspeito. E a gente percebe quando alguém tá olhando pra gente de uma forma diferente. Eu já percebia logo de cara, assim. Prontamente percebi. Ok, peguei meu carrinho, comecei a fazer as compras, comecei a colocar as coisas dentro do carrinho, até que eu cheguei numa seção de desodorantes que ficava bem próximo à mesa, ao balcão onde esse cara tava lá, me olhando. E aí quando eu comecei a pegar os desodorantes, eu olhei pra ele e vi que ele ainda estava com os olhos fitos em mim. E com aquele olhar, eu vou só dizer isso, aquele olhar
Aquele olhar que vocês sabem como é, sabe? O olhar do julgamento, o olhar do menosprezo, o olhar da suspeição. Ok, eu olhei pra ele e perguntei, tá acontecendo algum problema? Você quer falar alguma coisa? Porque você tá me olhando desde que eu entrei nesse lugar. E aí ele parou, ele desviou o olhar. Quando eu olhei de volta, ele não tava mais lá no balcão, ele tinha saído. Nesse dia eu tive o sangue quente, meu sangue ferveu na hora. E eu tive coragem, eu não sei, eu tive ação de reagir, mas eu já passei por muitas outras situações de loja, por exemplo, porque a gente não tem cara de pessoa com grana, sabe? Parece que é esse o estereótipo que as pessoas fazem. Não importa, gente, não importa se meu telefone custou 3 mil reais, se meu look completo custou 500 reais, se eu ando num carro de, sei lá, 120 mil reais, não importa quando você é uma pessoa preta, sobretudo nesses lugares. Eu tenho repensado algumas questões sobre ocupar determinados lugares, sabe? Tem alguns lugares que eu não pretendo ocupar, de verdade. Tanto é que quando isso aconteceu, que eu passei as minhas compras, eu fiz um pra mim mesmo. Eu não volto mais naquele supermercado. Existem tantos outros supermercados aqui na região, eu não volto. Eduardo, por que você não foi lá nos seus stories e falou sobre a empresa e marcou @? Gente, deixa eu contar uma realidade aqui pra vocês. A justiça do nosso país, ela tem classe e ela tem cor. Eu jamais ia me expor ali no meu stories, no meu Instagram, para denunciar isso, porque eu sei que a empresa, no estalar de dedos, poderia me processar. E eu sei, conhecendo a justiça do nosso país, sobretudo a justiça aqui da região onde eu moro, e eu sei que ela é classista, eu sei que ela é elitista, eu sei que ela é racista. Racista. É só a gente fazer aqui uma viagem, um panorama, nos casos no Brasil, por exemplo. Agora, o meu protesto ficou, eu não volto mais lá, não dou mais o meu black money pra essa galera. E eu tenho refletido sobre isso, sabe? Tem alguns lugares que eu não tenho a menor vontade de ocupar, Então foi esse evento que me motivou a vir aqui gravar esse episódio, e eu pedi a ajuda das pessoas para elas me descreverem aqui algumas das situações racistas que elas presenciaram em ambientes comerciais, para vocês perceberem que a gente continua lutando pelo mínimo, sabe? Pelo mínimo que é respeito. Então eu vou te explicar como vai funcionar. Eu vou aqui ler o relato da pessoa e depois eu vou comentar em cima disso. Esse é um exercício muito importante para você que nunca passou por isso, para não achar que não existe racismo nesses ambientes só porque você nunca passou por isso. Beleza? Então vamos lá. A Nai disse assim: eu não sabia. Eu sou apaixonada por loja que tem cortina, coisa de cama, etc. Eu não tinha noção do que era o racismo. Eu gosto de ver tudo detalhado, então pegava alguma coisa e dobrava da mesma forma, pois não queria dar trabalho a ninguém. Das 10 pessoas que entraram na loja, praticamente as 10 me perguntaram se eu trabalhava lá. Hoje em dia eu entendo. Conversei com umas pessoas sobre isso, umas para defender disse, mas às vezes era a roupa que você tava. Mas sinceramente, estou aprendendo sobre racismo e feminismo e hoje tenho respostas para isso, pois como era nova, levei na brincadeira. Olha, Nai, isso é sim uma expressão do racismo nos ambientes comerciais. E eu tenho uma história bem assim parecida com a sua pra contar. Eu também já passei por isso e acredito que a maioria das pessoas pretas já passaram por isso. Eu tava aqui numa feira, tava tendo uma feira dessas que vende bijuterias, roupa, de tudo. Tava tendo uma feira aqui num clube da cidade e eu resolvi ir lá. Fomos Jean e eu. Começamos a escolher, a gente é louco por pulseira. Daí a gente começou a olhar as pulseiras e tal. E aí chegou uma pessoa e perguntou assim pra mim, quanto custa isso aqui? Apontando pra loja do lado, né? Porque era um box. Aí eu falei assim, não sei, eu não trabalho aqui. Aí, ok, beleza. Rimos e passou. Do nada a gente tava em outra loja, em outro box, veio outra pessoa e perguntou, quanto custa isso aqui? E, Nai, isso me aconteceu umas 6 vezes, até eu ficar muito sem graça. Jean também ficou muito sem graça. E a gente perceber que aquilo ali nada mais era que a materialização do racismo nesse ambiente. Porque as pessoas estão acostumadas sempre com pretos em posições de servir, sabe? De servidão. Por que ninguém perguntou a Jean, que estava comigo, que é um homem branco, quanto custava algo? Por que a mim? Por que perguntaram a mim? E todas as vezes que me perguntaram a mim. Isso é para que vocês entendam que o racismo tem várias formas de reprodução. Tem várias roupagens. E alguém pode dizer, mas era a forma como você estava vestido. Amada, eu estava vestido praticamente um gêmeo do Jean. A gente estava ambos de bermuda, ambos de camiseta, ambos de sandália. É racismo. Porque realmente é uma herança, talvez, do período de escravidão no Brasil, onde as pessoas estão acostumadas apenas a ver preto servindo. É sobre isso. Nai me fez lembrar dessa situação. Vamos ao próximo relato aqui. E você que está ouvindo, preste atenção, porque são relatos, não é ficção, hein, gente? Eu fiz um post, pedi para as pessoas me mandarem relatos
de situação racista em loja, supermercado ou qualquer outro ambiente comercial e as pessoas mandaram, e eu tô lendo aqui. Vamos ao próximo. A Suyan disse assim: eu fui naquela loja vermelha que o nome é de descendência de um país, sabe? Eu não sei que loja é essa, mas deve ser alguma coisa asiática. Fui na sexta, que antes da Páscoa, comprar uns chocolates para um amigo oculto. Estava de chinelo, short e camiseta. Estava parada na fila, porque sabemos que nessa época a fila fica enorme. Tinha duas meninas conversando na minha frente, uma ruiva e outra branca de cabelo preto. O segurança chegou para elas e falou: por favor, virem a mochila para frente, porque tem gente que aproveita essa época do ano para assaltar. Falou isso me olhando de cima a baixo. Eu não percebi na hora, só depois, e as meninas me pediram desculpa. Quando cheguei em casa eu chorei de raiva. Nossa, Suyan, eu sinto muito por isso, por você ter passado por isso. E eu sinto mais ainda por pensar que diariamente pessoas pretas são submetidas a esse tipo de tratamento nas lojas, nos departamentos, nos bancos. As pessoas sempre nos veem nessas lojas como pessoas suspeitas por causa da nossa cor. Eu lembro que a Thaís Araújo foi escrachada na época que ela falou que o filho dela tem a cor que faz as pessoas virarem de uma calçada para outra, de uma rua para outra, de medo. Mas é isso. Não tem como fugir disso, gente. A nossa cor nos faz suspeito por causa do sistema, pela forma como as pessoas nos veem, pela forma como corpos pretos são interpretados nos ambientes comerciais. E isso aqui que eu tô lendo para vocês são relatos reais de pessoas que passaram por isso agora, talvez esse ano, talvez essa semana, não sei. Então é importante demais vocês ouvirem isso aqui para romper as bolhas de vocês e perceberem que lá fora da sua bolha existe um mundo cruel, um sistema cruel com pessoas pretas, que mata essas pessoas pretas diariamente apenas por serem pretas. E é por isso também que a gente precisa de um dia da consciência negra, tá? E não um dia da consciência humana, um dia da consciência branca. Vocês vão ouvir mais sobre isso no próximo episódio, que tá supimpa. Eu já gravei, já tá editado, já sai semana que vem, na sexta-feira, com a participação da Milena. Não percam. Vamos ao próximo relato aqui. Ajude-se assim. Um dia, no shopping de rico em BH, recebi um elogio, entre aspas, de como eu era bonita. Tinha os traços finos, entre aspas. Nem parecia negra. E fiquei sem reação, de tão explícito que foi. Minha bisavó, que eu cheguei a conhecer, foi criada por uma escrava, que não tinha para onde ir depois de liberta. Então, o racismo na família de minha mãe sempre foi muito explícito. Eu cresci em um ambiente racista. Infelizmente, teria relatos que dão um livro, mas o que mais me dói é chegarem no meu trabalho e perguntarem onde está a funcionária, como se numa biblioteca não fosse meu lugar. Nossa, eu confesso que eu fiquei muito emocionado lendo isso aqui. Mas é uma mistura de emoção com raiva, sabe? Cansa, gente. Cansa. Se você que tá aí ouvindo não aguenta mais falar de racismo na TV, no rádio, nos podcasts, nos canais de YouTube, nos portais de Instagram, imagina o povo preto. Ou vocês acham que a gente não gostaria de não falar mais sobre isso? De não ter mais racismo, de não existir mais racismo? Olha, um relato como esse me parte o coração. Da pessoa chegar no ambiente de trabalho dessa menina aqui, que ela é servidora concursada numa biblioteca, e perguntarem pra ela onde está a funcionária. Porque eles não conseguem olhar pra nossa cara e perceber que nós estamos lá. Que nós podemos estar lá. Sabe? É como se eles tivessem... Existe, gente, um muro invisível que separa pessoas brancas e pretas das oportunidades. E esse muro é alimentado por pensamentos como esse, que não conseguem nos enxergar nos lugares. Que só nos enxergam em cargos lidos socialmente como cargos subalternos. Não conseguem nos ver em posição de destaque. Isso fica explícito no movimento que foi o trainee da Magazine Luiza, que eu falei no último episódio. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Porque as pessoas não estão acostumadas a nos ver em posições de destaque. Elas querem nos ver no limbo. É isso. Sabe? Sendo miseráveis. É onde eles querem nos ver. E olha um relato como esse. Nossa, eu vou até respirar um pouco pra gente... Eu vou até tomar uma água pra gente ir pro próximo relato. A Fernanda disse assim: a sensação de impotência nesses lugares é a pior possível. Dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E ao longo da vida a gente passa por situações, principalmente por racismo estrutural, que tem gente que fala que é sem querer, ou que é pouca coisa. Mas quem passa não sente isso. Vou fazer aqui um parêntese antes de concluir o relato da Fernanda. Gente, o racismo estrutural tá aí pra gente destruir ele.
não tá aí pra gente justificar os nossos atos e não querer mudar. Ai, desculpa, é um racismo estrutural, é que eu não fiz sem pensar, sabe? Não é pra você dar desculpa, é pra você lutar contra. Quando você tem ciência de que aquilo é racismo estrutural, pronto, acabou. Você tem pouca chance. Não é pra você justificar isso. Ai, gente, eu falo isso porque é o racismo estrutural. Não. Pelo contrário. A gente dá nome pra conhecer e pra lutar contra. Vamos lá, continuando. Eu já fui barrada na porta do banco porque, segundo segurança, fiz um movimento suspeito quando fui tirar o celular do bolso. E eu fiquei tipo, quê? São olhares diferentes me medindo quando vou em algum lugar onde a maioria é branco. Já foi olhares diferentes quando entro numa loja. Quando adolescente fui comprar um CD do Suad, a atendente falou que não imaginava que eu gostava de rock, que achava que pelo meu jeito eu ia comprar um CD de pagode. Eu perguntei pra ela por que ela achava isso. Porque eu era negra e não podia ouvir rock. Eu trabalhava com cargo de chefia e já passaram um direto da minha mesa para falar com a outra pessoa branca, porque não imaginaram que eu que era a supervisora. A família de um ex-namorado me chamava de feia e falava que ele não podia namorar comigo por causa da cor da minha pele. Desde quando eu coloquei tranças, tem pessoas que falam para eu tirar, senão eu não vou arrumar emprego. São várias situações no dia a dia que tem gente que nem percebe e que eu sempre me pergunto, se eu fosse branca, ia passar pela mesma situação? Fernanda, você narrou esses acontecimentos que a maioria de nós, pretos, passamos, conscientes ou não. Que muitos desses acontecimentos passam pela nossa vida sem a gente se dar conta. Eu acho errado quando a pessoa diz assim, fulano só se descobriu preto na faculdade. Não, gente, não é isso. Eu sempre soube que eu era preto, mas eu não sabia que era a cor da minha pele que fazia eu ser tratado diferente. Eu não sabia do racismo, eu não sabia. Então, sei lá, só depois de adolescente, na minha fase, entrando na fase adulta, que eu fui percebendo que isso sim eram mazelas do racismo e tá tudo certo. O importante é você se dar conta disso e lutar contra, sabe? Porque é duro lutar contra tudo isso e ter sempre alguém tentando minimizar o que a gente sente, o que a gente vive. Subestimar a nossa capacidade. É muito cansativo ter que explicar o tempo todo. Não fala isso, não faz aquilo. Isso é racismo. Nossa, isso é foda, desculpa a palavra, mas é foda. Porque a gente fica cansado. Eu mesmo me sinto uma velha de 96 anos, cansadíssimo, tentando explicar para as pessoas. Não faz isso, isso é racismo. Não fala assim, não age assim. Enfim. Vamos ao próximo relato. A Fernanda disse assim: primeiramente, gostaria de pedir desculpa por este não ser o meu lugar de fala, mas gostaria de compartilhar a experiência. Há alguns anos, ganhei um voucher de limpeza de pele num salão. Foram sorteados no total 5 vouchers. Fui lá, fiz as unhas, cortei o cabelo, usei meu voucher, até aí tudo normal. Uma moça negra que havia ganhado outro voucher foi lá fazer a limpeza de pele também, praticamente no mesmo horário que eu. Começamos a conversar amenidades típicas dos salões de beleza. Ai, que chique, né? Amenidades típicas. Gostei. Quando a terceira mulher entrou, do nada, e começou a falar com a gente. Em determinado momento, ela solta olhando pra mim. Ai, moça, que pele maravilhosa você tem. Tão branquinha. Que linda. Nossa, eu já tô com ranço dessa mulher. E olha pra moça negra e fala com ar de desprezo. Já outras pessoas por aí não se tocam e não importam quantas limpezas de pele façam. Continuarão sujas. Gente, Senhor da glória, eu estando no lugar desse, me segura, me segura. Aí ela continua aqui. Gente, eu congelei. Era a primeira vez na minha vida que eu via um caso de racismo acontecer bem na minha frente. Eu só lembro que a gerente do salão botou a mulher pra fora e a racista se achando com a razão. E o guarda municipal foi ver o que aconteceu. Não consigo lembrar da reação da moça negra, mas eu fiquei tão espantado que na época não consegui fazer nada. Hoje em dia voaria em cima da racista. Pena que na época celulares com câmera ainda não eram comuns para gravar as cenas e usar como prova. Gente, que misto de sensação, viu? Porque muitas vezes a gente fica mesmo tão impactado por tamanha atrocidade que a reação é essa, de gelo. Mas sabe que eu acho que isso também é muito comum de quem nunca presenciou, de quem vive dentro da bolha, sabe? É uma sensação de ficar parado mesmo, tentando assimilar aquilo que está acontecendo assim, bem diante dos olhos. Por isso, gente, que infelizmente ainda é tão necessário levantar debate sobre pautas como racismo durante o ano inteiro, e não só agora no mês de novembro, não só hoje no dia 20 de novembro, mas durante o ano inteiro. Vamos ao próximo.
A Débora comentou assim: eu fui de papagaio de pirata com uma amiga negra, porque era ela que queria comprar uns biquínis. Nós entramos nas lojas, o atendente olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra mim, ficava olhando pra mim, na expectativa de que eu que fosse fazer a compra. Quando ela começava a falar, o atendente ainda dava umas checadas na minha direção. Eu tinha que dizer ou apontar pra ela, para que o atendimento fosse focado nela desde o início. Nas vezes que era a vez dela de pagar o lanche, a pessoa recebendo o pagamento às vezes ficava confusa, e a expressão de confusão e surpresa era clara, que a pessoa errada estava pagando. E isso em lojas de ruas populares da cidade, não era em shopping. Sutil, o tipo de coisa que a gente até evitava falar para outras pessoas, porque a gente sabia que ia vir o "vocês estão loucas", exagero, vendo racismo em tudo. Olha, esse depoimento da Débora escancara o que a gente passa diariamente, que é essa dúvida, né? Duvidarem do nosso poder de compra. Eu já falei pra vocês que certa vez eu estive numa loja para comprar uma sandália de determinada marca, e a pessoa ficava o tempo inteiro insinuando que tinham marcas mais em conta, que eu ia conseguir pagar, e ela começou a insinuar de que eu não tinha o dinheiro pra comprar naquela loja. Eu não tinha consciência racial, na época eu não sabia exatamente do que estava acontecendo, então eu optei por comprar em outra loja e passar por ela e dizer: olha, tá aqui, eu comprei tudo isso aqui na loja vizinha à vista. Porque é normal, é natural, digamos assim, questionar o poder aquisitivo de pessoas pretas. Então a gente precisa desnaturalizar isso, quebrar, romper com essas barreiras e fazer as pessoas pensarem que nós também temos poder de compra. Por que a gente não teria? A gente não trabalha, caramba. Nossa, é umas coisas tão absurdas que você custa acreditar, viu? Eu vou finalizar aqui com esse relato da Natália, que é o último relato. Mas antes disso, eu queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais, no Empretecendo Cast no Instagram, no ES Braga, que é o meu perfil pessoal. Se você tem um relato, alguma coisa para mandar, manda pro nosso e-mail, empretecendocast@gmail.com. Lá a gente aceita sugestão, reclamação, o que vocês quiserem falar. Lá é o nosso portal de transparência, digamos assim, nosso portal de comunicação entre vocês e eu, tá bom? Não esquece de seguir a gente também no Spotify. Tem muita gente que escuta o episódio do podcast, mas não segue a gente. Segue, minha irmã. Segue, favorita lá no Apple Podcast. Enfim, faz o teu trabalho, que você tá aqui pra isso. Vamos lá finalizar com o depoimento da Natália. Eu trabalhava em loja de bolsa, não só uma nem duas, mas 3 clientes na época, em 2013, pediram para não serem atendidas por gente da minha raça. Uma pediu claramente com todas as letras: quero uma vendedora branca, de preto, burro e fedorento, já basta minha empregada. Já ouvi em entrevista de emprego que o povo da minha raça tem muitos filhos, que ela preferia a vendedora mais clarinha. Detalhe, as moças que foram contratadas, todas tinham filhos, menos eu. Em loja que eu vou para comprar alguma coisa, é sempre a mesma coisa. Eu sou a mega mal atendida, mesmo eu estando arrumadíssima, ou o segurança não sai do meu pé. E ainda tem gente que tem a pachorra de falar que não existe racismo nesse país. É uma merda. É com essas palavras da Natália que a gente encerra os relatos de hoje. Não tem nem o que comentar em cima disso, porque tá muito explícito. São situações como essa que nós somos submetidos todos os dias. Então fica aí a reflexão para vocês, gente. Olha só, eu vim aqui do futuro, do momento que eu tô editando esse podcast, porque eu esqueci de indicar pra vocês o nosso quadro Plurais, né? No quadro Plurais é o quadro onde eu sempre indico alguma coisa, um filme, um livro, um canal, alguma coisa que mexe comigo e eu gostaria que vocês vissem. Então eu vim aqui do futuro pra indicar pra vocês. Toca essa vinheta. Plurais. No Plurais de hoje, eu vou indicar para vocês um outro podcast, isso mesmo. Vou indicar o podcast Afetos, que é da Gabi Oliveira e da Karine Vieira. São 2 comunicadoras incríveis e que eu admiro muito. E com certeza vocês vão se apaixonar pelo formato, porque é afetam, né? Vem de afetar o outro. Vocês vão amar. Então eu não podia deixar essa dica aqui passar em preto, passar em branco. Vocês entenderam o trocadilho? E é isso. Vamos voltar aqui pro episódio que eu já tô finalizando. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma a entender melhor o cotidiano de pessoas pretas no Brasil, entender melhor quais situações às quais os pretos são submetidos diariamente, tá? Isso aqui acontece
todos os dias. Então a gente tem um encontro marcado na sexta-feira que vem, com a participação especial da bacharela em Serviço Social e militante pelos direitos humanos, da Milena Alves, e a gente vai conversar sobre a importância desse mês da consciência, né? Por que a gente precisa desse mês? Por que existe o Dia da Consciência Negra? E outras questões. A gente vai falar sobre outras narrativas também. Então, fica o convite para a semana que vem a gente se encontrar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal de comunicação que é o podcast Empretecendo. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @EmpretecendoCast, Braga com 2 Gs, ou mandar o seu recadinho do amor do coração pro nosso e-mail empretecendocast@gmail.com. A gente se encontra sexta-feira que vem. Até lá! Fui!